Oi, pessoal! Hoje na lição 6 nós vamos falar sobre o coração alegre. Que delícia falar sobre isso! Vocês já devem ter ouvido aquela música A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E por aí vai. Então, essa música é do tempo da nossa avó, bisavó e não sei mais o que. Do tempo da conversão da minha mãe, 1980 e lá vai bolinha. Haja chão, né? Mas mesmo que essa música seja antiga, ela é muito real. A letra dela é muito real. Pois a verdadeira alegria nós só sentimos quando realmente temos Jesus em nossa vida. E mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, é possível experimentar essa alegria. Sabemos que é difícil sorrir em meio a dificuldades e problemas, mas não é impossível. Estar alegre é um privilégio e o cristão não nasceu para ser triste. Alegria é uma ordem de Deus e nós devemos cumpri-la. E aqui vai uma curiosidade super legal. Sabiam que para sorrir nós usamos 13 músculos para fazer os movimentos do sorriso? E para a gente fechar a cara, fazer careta, a gente usa cerca de 33 músculos para fazer esse tipo de careta? Então, gente, já que para fazer careta a gente usa tantos músculos e gasta tanta energia, por que a gente não evita as rugas e vamos sorrir mais? Não é muito mais legal? Então, não é à toa que a Bíblia fala: um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso está lá em Provérbios 17:22. Então, hoje nós vamos falar de um lugar que normalmente não é muito alegre e convidativo: a prisão. Mas a prisão da história de hoje é um pouco diferente. Ou melhor, os presos que foram parar nessa prisão que são diferentes. Os prisioneiros não fizeram nada para merecer essa situação, mas mesmo assim não deixaram que aquele lugar triste e horroroso tirasse a alegria dos seus corações. Vou explicar um pouco melhor. Paulo e o seu companheiro de viagem chamado Silas chegaram em uma cidade e em pouco tempo eles já se meteram em confusão. Tinha uma moça que ela adivinhava coisas, mas não porque Deus tinha dado esse dom para ela, mas porque o próprio capeta fazia ela adivinhar essas coisas. Essa moça começou a andar atrás de Paulo e Silas. Então, Paulo expulsou aquele espírito maligno adivinhador dela, que não vinha da parte de Deus. Acontece que a tal moça era escrava e dava o maior lucro para o senhor que era dono dela, e ele recebia muito dinheiro pelas adivinhações. Mas quando a moça foi curada e o seu senhor parou de receber dinheiro, ele foi tirar satisfação com Paulo e Silas, que arrastou os dois para o meio da praça e, em frente às autoridades, acusou eles de estar fazendo bagunça e causando desordem na cidade. Paulo e Silas foram açoitados e levados para a prisão. E lá na prisão, o carcereiro recebeu ordens de cima para ter máxima segurança e prendeu os pés de Paulo e Silas num tronco. Imagina como já é ruim estar preso e ainda ficar com os pés presos num tronco, amarrados. Meu Deus, que horror. À meia-noite, quando tudo estava em silêncio e o medo poderia tomar conta do coração de Paulo e Silas, eles resolveram fazer algo muito importante. Começaram a cantar e orar. Cantaram e oraram com tanta fé, com tanta alegria no coração, que os companheiros de prisão também ouviram aqueles louvores. E tem uma música que diz: já chegava meia-noite, Paulo e Silas na prisão, sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. E por aí vai. E Deus ouviu os louvores e as orações e agiu em favor deles. E de repente, veio um enorme terremoto que sacudiu a base todinha da prisão, fazendo com que todas as portas e as correntes de tudo se soltassem. Todos eles estavam livres. E o carcereiro estava dormindo, mas com o barulhão do terremoto ele acordou e quando ele viu que estava tudo aberto, morreu de medo, a ponto de querer se matar. Pois um guarda da prisão que deixava um prisioneiro escapar pagava com a própria vida. Mas Paulo gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então o carcereiro perguntou: senhores, o que eu faço para ser salvo? Ele ficou tão surpreso com tudo aquilo que ele perguntou como ele fazia para ser salvo. Paulo e Silas responderam:
creia no Senhor Jesus e você e todos da sua casa serão salvos. E ali mesmo, eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro. E com o coração tão grato e tão cheio de alegria, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. E depois, ele os levou para a sua casa para jantar, onde todos da sua família creram em Jesus e também foram batizados e ficaram muito alegres. No dia seguinte, as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas, e o carcereiro foi levar as boas novas aos dois. Agora, todos irmãos em Cristo, olha que maravilhoso. Naquela situação difícil, de estar preso de uma forma tão injusta, Paulo e Silas podiam sim ter ficado amargurados, reclamando, chateados, mas eles não fizeram nada disso. Algum tempo depois, Paulo estava em outra prisão por falar de Jesus e ele escreveu aos crentes da igreja de uma cidade chamada Filipos, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Está lá em Filipenses 4:4. Não é o máximo ver as coisas que Deus faz? Então, da próxima vez que a tristeza quiser pegar vocês, lembre que a alegria na vida do cristão deve ser para sempre. Não pode acabar jamais. Mas como devemos fazer quando a preocupação chega, a doença, o desemprego, a violência, a quarentena do Covid-19? Devemos ficar rindo por fora? Nada disso. Vamos imaginar uma árvore. Alegria é o seu fruto. Antes de aparecer o fruto, a árvore cresceu para dentro da terra, pela raiz. Ela se fortaleceu e foi alimentada com água, com a luz, com nutrientes dentro do solo, até ela conseguir dar fruto. Nós também somos assim. Precisamos de Deus. Devemos sempre estar em comunhão com Deus para ter o fruto da alegria na nossa vida. Outra historinha bem legal é que na literatura tem uma menina chamada Poliana, que era filha de missionários, e ela ficou órfã. E ela foi morar com a sua tia rabugenta, extremamente dura. E no lugar que ela foi morar, tinha uma igreja que tinha um pastor que pregava sermões sobre desobediência. E certo dia, Poliana foi conversar com esse pastor sobre como ela se sentia, como ela sentia vontade de ficar triste. E para não deixar que isso acontecesse, ela aprendeu uma lição muito importante com o seu pai no dia que ela esperava ganhar uma boneca. E ela recebeu um par de muletas. Chama o jogo do contente. Seu pai explicou que não existia nada que não pudesse ter algo de bom para nos fazer contentes, mesmo em uma situação aparentemente infeliz, ruim. Então, ela ficou contente por não precisar das muletas. E depois desse dia, ela criou o jogo de em toda situação ruim, ela procura alguma coisa que a faça feliz, que a faça ficar contente. E ensina esse jogo sempre que encontra alguém triste, aborrecido. Legal, né? Então, mesmo quando tivermos motivos para fechar a cara e chorar o dia todo, vamos lembrar de Paulo e Silas, dos textos de Provérbios, de Filipenses, do jogo do contente da Poliana, e que nós podemos louvar a Deus mesmo quando tudo estiver difícil, que podemos ficar até mais lindos com um sorriso no rosto e ter uma vida muito melhor e mais agradável. E tudo isso só é possível porque Jesus, e só Jesus, pode tirar a maior tristeza e nos dar a vida eterna com Deus. Então é isso, pessoal. Vamos guardar essas palavras no coração e praticar. Um beijo e até mais!